Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. E hoje o assunto principal é arquétipos. O centro de tudo que existe são os arquétipos. E durante a minha trajetória de autodesenvolvimento, autoconhecimento, estudo e pesquisas, leituras e tudo que vem acontecendo durante esses anos na minha vida, eu posso falar com propriedade com relação aos arquétipos, que eles são o número 1 na lista de toda pessoa que queira se desenvolver, que queira se expandir, que queira manifestar uma vida de prosperidade, abundância, relacionamentos afetivos ou familiares ou amizades, relacionamentos verdadeiros e saudáveis. Os arquétipos são o tijolinho depois do átomo. Outra palavra que todos deveriam anotar. Os arquétipos são o tijolinho, vou colocar assim, do nosso universo. Nós estamos falando do poder central que conversa diretamente com a nossa mente. E isso é incrível. Acreditando ou não, eu sei que eu já tive do lado das pessoas que não acreditam que uma imagem direcionada, destinada, que tivesse um objetivo, traria resultados diferentes à minha vida. Eu já tive esse pensamento. E hoje eu vejo quanto tempo eu perdi, há quanto tempo, eu já poderia estar ativando arquétipos e integrando eles de maneira consciente à minha vida. Durante aí 2 anos eu já venho ativando conscientemente arquétipos e a minha vida é outra. Não somente a vida material, mas mental. E no meio dessa trajetória, como eu lido com as coisas. Os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus comportamentos mudaram de maneira extraordinária. E aqui eu já deixo um lembrete, E assim, uma questão de honrar. Eu honro o conhecimento que eu tenho hoje, principalmente com relação ao professor Hélio Couto, com relação à ressonância harmônica e tudo que vem acontecendo na minha vida. Inclusive o canal e tudo mais. Mas vamos aos arquétipos. Arquétipos são símbolos. Símbolos que carregam informações. E essas informações conversam diretamente com o nosso subconsciente. Por isso que a fé não entra quando a gente fala em arquétipos. Para vocês terem uma ideia, os arquétipos regem toda a nossa sociedade, pautam as nossas emoções e tudo aquilo que a gente faz, Os arquétipos estão intimamente ligados, aliás, eles são tudo quando a gente fala de marketing. Tudo que a gente vive, tudo que a gente consome, tudo que a gente compra, a roupa, o carro, a casa que a gente deseja, os nossos desejos estão ligados a frequências que são direcionadas ao nosso subconsciente quando a gente liga a telinha da televisão, quando a gente assiste um filme, quando a gente vê, porque os olhos são os meios, O som, os nossos sentidos são os meios por onde os arquétipos são absorvidos diretamente no nosso subconsciente. E a importância de você saber sobre os arquétipos, de ter esse conhecimento, é para que você não seja induzido, de forma ingênua, a ações que comprometam a sua vida. Quando você entende sobre arquétipos, você toma posse
Você governa a sua vida, você entende o que está à sua volta, né? Você entende como mudar a sua vida, a vida da sua família, dos seus filhos, a vida das pessoas que estão à sua volta, porque quando você muda, tudo muda. E isso é uma coisa assim que foi tão falada, que eu escutava tanto, mas que eu mesma duvidava. Mas é a pura verdade, é o conhecimento que liberta, são os arquétipos. Inclusive, todas as histórias que a gente ouve, aquela principal que fundamenta, né, a religião do cristianismo, por exemplo, que é a história de Adão e Eva, da maçã, tudo isso é simbólico. E é por isso que eles causam efeito em nós. Não é o racional que entende os símbolos, não é o racional que conversa com os arquétipos, é o subconsciente, e é o nosso subconsciente que manifesta, que produz, que realiza no mundo, que transforma o mundo e a nossa realidade. Os arquétipos são símbolos e os símbolos estão em tudo. As cores são símbolos, as músicas são arquétipos, os sons são arquétipos. A forma como eu corto o meu cabelo transmite uma informação que é um arquétipo. O tamanho do meu brinco transmite uma informação e ele é um arquétipo. As formas geométricas, um círculo, um quadrado, um círculo, um triângulo, ele representa. O nosso subconsciente tem informações. Nós viemos aqui, nós nascemos aqui com essa programação instalada. E os arquétipos são a chave. Então a mensagem desse vídeo é: se por algum motivo você duvida, você não acredita, você tem medo dos arquétipos, olha só, os arquétipos se encontram numa caixinha chamada oculto, conhecimentos que são ocultos, justamente para que as pessoas tenham medo e não conheçam. A mensagem é: deixe a curiosidade tocar você. E na primeira oportunidade que você tiver, leia algo sobre arquétipos e você nunca mais vai parar. Isso é certeza. Você vai ver o quanto os arquétipos podem mudar a sua vida e o quanto o não conhecimento deles atrapalha a realização dos seus sonhos. Tá bom? Assim que você puder, leia sobre, estude sobre, ouça sobre arquétipos. A transformação vai acontecer. Até o próximo vídeo.